pessoal, eu hoje venho-vos trazer uma review, desta vez venho-vos trazer de um livro que... este livro tem tudo para mim. Vai ter alguns spoilers, por isso se vocês querem ler o livro, eu vou fazer só no início uma espécie de resumo, mas depois eu vou entrar em já detalhes que eu quero e preciso falar para esta review, por isso peço desculpa se queriam ver o vídeo, mas não vai dar, porque eu tenho mesmo que falar deste livro abertamente. Estou a falar de The Feather Thief, de Kirk Wallace Johnson. Este livro foi para o Beach Chapter Rise, foi o livro de setembro, acho eu. Espera aí que tem aqui as datas. Foi o livro de setembro. Foi o livro de setembro, o tema era True Crime, e este livro é acerca de um roubo que existiu em 2009 ao British Museum, em que roubaram uma série de pássaros embalsamados, e é a história do miúdo, a vida dele, depois do julgamento e o pós-julgamento. E, meu Deus, é aqui que eu vou começar a falar de sinopse. É aqui que eu vou começar a falar de spoilers, eu estou toda trocada. Então, basicamente, o miúdo começa a mostrar muito a infância dele. Quem roubou, o miúdo que roubou, era um miúdo, e para mim é normal. E vocês vão perceber mais para frente o que é que para mim é normal. Porque ele era um miúdo até, não era muito social, tinha os seus amigos, mas era muito obcecado com os seus hobbies. Ele adorava música, a sua carreira transformou-se em música, mas um dos seus hobbies que ele começou desde miudinho foi a fazer anzóis para peixes de rios de água doce. E foi aí tudo que foi por água abaixo. Porquê? Porque, como sabem, peixes de água doce são muito atraídos por cores, não é? Então existe toda uma arte em fazer esses anzóis com penas. E portanto, quanto mais vibrante for a cor, mais engraçado, mais podem chamar os peixes. E isto existe em livros, existe um montão de informação sobre capáceros, sobre quais as penas falsas que vocês podem utilizar, penas verdadeiras, e etc, etc. Isto existe um mundo que eu não fazia ideia. E então é aí que o miúdo, como é que ele se chama? Edwin Brist, começa a entrar. E até que depois, não é? Mais para a frente da vida dele, ele resolve, ele vai para Londres porque a carreira musical dele evoluiu, ele já estava na universidade, não é? E então foi aceito numa escola de música em Londres, o que era muito bom para ele, e até que ele depois um dia vai ao British Museum e descobre os pássaros embalsamados que estão lá. E resolve, isto é fantástico, é que eles têm imensos pássaros que estão aqui fechados, eles não fazem nada com eles, e eu estou com saudades porque eu não trouxe o meu material para fazer os anzóis. Eu acho que se roubasse aqui um ou outro, já andavam por ela. Basicamente foi esta ideia que ele teve, é isto que nós somos levados a querer, e então ele rouba. Só que ele não rouba tipo 1, 2, 3 pássaros, ele rouba N pássaros, são 200 e tal pássaros que ele rouba no total, tipo quase já perto dos 300. E ele tem pássaros enormes, nomeadamente ele roubou 5 das aves de paraíso. E fica aqui depois várias questões no final, que acho que não chegam a ser resolvidas, na minha opinião, porque fica-se sem saber se ele teve ajuda, porque era impossível ter roubado numa noite sozinho 200 e tal pássaros só com uma mala. Era impossível ele ter conseguido levar tudo sozinho, ir só de comboio, sem ninguém ter dado por ela. E porque é que isto ainda me deixa mais revoltada? Porque vocês depois vão ao julgamento e ele é um psicólogo que faz-lhe... Um psicólogo que nunca ouviu, ele nunca teve problemas, ele vem a um psicólogo uma vez, meia hora, uma sessão, qualquer coisa assim, e ele diz que ele tem o síndrome de Asperger. Acho que é isso que eles dizem que ele tem. Acho que é o síndrome de Asperger. E pronto, fica assim. Portanto, no fundo foi porque ele tinha uma obsessão que ele não conseguia controlar porque ele tinha um problema psicológico e pronto, fica assim fechado. Não há culpa de ninguém. O museu também nem sequer voltou a pedir de novo o julgamento porque eles só lhe interessavam mesmo recuperar os pássaros e o mal já estava feito, já não havia forma de tapar aquele buraco. E pronto, fica assim. Ele safou-se, continuou com o seu excelente caminho musical e ficou assim, não punido. As aves, eles na altura em que acaba o julgamento só conseguem reunir tipo 60 e tal, eu sei que ficam para aí 100 e tal aves ainda por recuperar. Toda a gente sabe que, ok, se ele já não tem os pássaros com ele, está com alguém da comunidade de pessoal que comprava e fazia anzóis, mas ninguém falou que tinha comprado uma ave a ele, porque ele andou a vendê-las, ninguém falou que lhes comprou cenas, e pronto, é isto.
Porque mais é que ele rouba, né? Naquela ideia de que vou vender algumas, mas não vou vender muitos porque também vão começar a desconfiar. Ele precisava de comprar uma nova flauta, os pais estavam com alguns problemas de dinheiro, mas ele, na teoria, ele primeiro compra porque ele queria ter algumas penas para ele. E ele depois acho que não faz quase anzol nenhum. Porque depois não pode, quando vai para os Estados Unidos, não pode levar com eles as penas, né? Porque a alfândega ia ver que ele ter lá cenas e pronto, e é isto. E depois, a mim irrita-me, porque é que me irrita esta história? Porque são pássaros embalsamados, basicamente é isto, não é? São pássaros que, pá, estão cheios de algodão lá dentro, estão guardados num museu a apanhar pó. Quê? Porque também qual é o problema? Ele roubou isso, olha, pronto, não se perde nada. Se fosse ouro, o dinheiro de alguém, não é? Agora, pássaros embalsamados, é isto que me irrita. É esta ideia de que, opa, pá, também não se perde nada mais. Não, não é verdade. São pássaros que tinham sido catalogados pelo Darwin, pelo Wallace. Tipo, aquilo tem anos. Eram espécies que muitas já nem devem existir, ou pelo menos já não são como estão ali. Aquilo é um... Chewie e Yoda! São... Opa, eu nem vos consigo explicar. Aquilo são testemunhos de uma vida, de um momento em que já não conseguimos nunca chegar lá. Por muito que a gente tente agora ser ambientalista, nunca vamos chegar àquelas espécies que já não existem. E foram apanhadas por aquelas pessoas que foram históricas. E são espécies que são utilizadas para estudos ainda atualmente. Quando existem algumas novidades, por exemplo, em termos, sei lá, de ADN ou de estudos mesmo morfológicos, etc., o que é que achas que eles fazem primeiro? Eles vão buscar as aves que estão nos museus, vão buscar um bocadinho de uma pena para estudar o ADN, vão estudar um bocadinho do esqueleto para estudar alguma proteína, tipo, e eles utilizam, e realmente aquelas espécies não estão ali para ser utilizadas para alguma coisa. São o primeiro recurso que eles muitas vezes vão buscar. E não, mas tá, estão guardados, estão estufados, não servem para nada. É que, mano, eu para mim, eu já nem precisava de ir à questão de ajudar os estudos atuais. Aquilo é um valor histórico que ninguém vai conseguir restituir, que ninguém vai conseguir, por muito dinheiro que ponham, conseguir, porque aquilo nunca mais chega lá. Nunca mais. Aquilo, eu fico gaga com isto, porque nós no início temos aqui uma primeira introdução do Wallace na sua viagem. Wallace, coitadinho, eu tenho pena dele porque agora vou explicar um bocado a parte mais científica, é que o Wallace e Darwin chegaram à mesma conclusão da seleção das espécies naturais ao mesmo tempo, de forma separada, sem nunca terem falado, ok? E só que Darwin ficou mais conhecido porque o Darwin também, pronto, estava na Inglaterra na altura, era mais conhecido aristocraticamente. O Wallace teve um início muito humilde, enquanto que o Darwin não, e então acabou por ficar mais famoso o Darwin por essa descoberta do que exatamente o Wallace. Mas o Wallace em si criou uma disciplina muito importante a nível de biologia e de ecologia, que é a biogeografia, ou seja, como a geografia delimita e seleciona as espécies. E é simplesmente fantástica essa disciplina. Foi uma das disciplinas que eu menos gostei no início e que acabei por adorar no final. Basicamente, imagina, é uma das minhas teorias que eu gosto mais, que é a teoria da ilha, que é basicamente, se tu ficares preso no meio da que é que te acontece, tens duas hipóteses: ou morre ou já ouviu longe. Ou te adaptas, não é? E pronto, o Wallace era super inteligente e ele fez uma viagem que aparece aqui, de 8 anos, assim, qualquer coisa, foi pela Indonésia, por esses países todos, e apanhou muitas espécies, tinham muito valor histórico. E já agora, para vos, se quiserem, se vocês não viram o filme do Darwin, que é com aquele ator, que eu só me lembro dele no Coração de Cavaleiro, mas que é o que faz o Vision também no Marvel, e ele fez o Paul Bettany, é isso, o Paul Bettany. Vejam o Darwin com o Paul Bettany, vocês, aí também vai aparecer a parte no fim do Wallace, e vocês vão perceber um bocado também quão importante é a teoria da seleção natural. E o Wallace, eu penso que aqui, quando vocês leem o capítulo do Wallace e depois veem o que foi roubado, a mim escomo, porque eu consigo ver o peso histórico que teve aquele roubo. E porque ele foi numa altura, não é, vitoriana, que, meu Deus, nunca mais se vai ter aquela mudança, nunca na vida. Se vocês já, da geração dos nossos pais para a nossa geração, e os nossos pais já falam de diferenças a nível de animais que eles viam no campo, soltos, etc. Vocês imaginam que é da nossa atual para o tempo do Wallace e do Darwin. Haviam espécies e abundâncias que nós nem conseguimos imaginar. E não, mas foram pássaros embalsamados, foram roubados, também não existe grande problema, miúdo, tinham sido menores, depois
que nunca tinha sido detectado e ele era altamente funcional, na minha opinião. Nunca foi dito que ele era antissocial. E aquilo só foi a obsessão com aquele hobby em si. Não sei, eu não consigo explicar, eu fiquei totalmente revoltada e fica aqui a minha review. Com muitos spoilers, mas eu tinha que falar abertamente deste livro porque não havia forma de falar disto sem contar-vos a minha revolta. Espero que tenham gostado desta review e até ao próximo vídeo. Tchau!